Professor, mas afinal, o que é melhor fazer então? É um HIIT ali de 15 minutos, 12 minutos? Ou eu faço um cardio longo, um pouco mais moderado, de 30, 40, 45 minutos? O que é mais eficiente para mim, professor? Estou aqui com essa dúvida. Como é que você consegue me ajudar se você também tem essa dúvida? Fique aqui com a gente que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá, vamos entender o que pode ser mais eficiente, o que pode trazer mais resultado. É o HIIT, é o High Intensive Training, de 12, de 10 minutos, um protocolo de 15, aí vai depender do protocolo que você vai utilizar, ou um cardio longo, um pouco mais moderado, com frequências ali que vão beirar 60, 65 ou 70% da frequência cardíaca máxima. Se você não tem a menor ideia, nem do que é o HIIT, e nem do que é um treino moderado, nesse percentual de frequência que eu acabei de falar, tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá, falando, explicando um pouquinho sobre isso e como é que você pode achar as suas zonas de frequência para os treinos aeróbios, a fim de te trazer mais resultados. Mas então vamos lá, tentar fazer um vídeo não muito longo, como sempre, explicando ali as principais diferenças entre o HIIT e o cardio longo moderado, o que pode ser mais eficiente ali para você. Sobretudo, antes de mais nada, a gente precisa entender que não tem o que é melhor ou pior nesse caso. Então, se você já está decepcionado e já quiser fechar o vídeo, pode fechar, porque realmente não tem. Como tudo em musculação, como tudo na área de saúde e de humanas, tem o que vai ser melhor para você, tem o que vai ser melhor para aquele indivíduo e, além de tudo, para aquele indivíduo naquele momento. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Se a gente pegar aqui um bodybuilder, vamos pegar um exemplo aqui extremo, tá? Um fisiculturista de performance. No momento em que aquele indivíduo está num pré-período ali de competição, né? E com restrição calórica e principalmente com restrição de carboidrato, se eu passar para esse indivíduo treinos HIIT de maneira regular, ou seja, 2, 3 vezes por semana, ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir sustentar o treino tão intenso quanto deveria ser de maneira correta? Possivelmente não. E se ele conseguir, entra aquela velha historinha que também tem vídeo aqui no canal do custo-benefício. Qual chance aqui é maior desse indivíduo colher resultados através desse treino HIIT, nesse estado que ele está catabólico, nesse estado que ele está de pouca energia, ou dele de repente ter uma lesão? E ter uma lesão ali faltando 2 semanas, 1 semana para o campeonato. Entende a diferença? Então aí nesse exemplo aqui que eu dei um exemplo extremo, né, de um fisiculturista, tem para quem é o HIIT e em que momento, tá? Mas então, visto isso, vamos entender aqui as principais diferenças. Quando a gente fala em HIIT, o High Intensive Training, primeiramente, esse vídeo não é um vídeo para ficar explicando todos os protocolos de HIIT, tá? Vou só dar uma passada por cima para ficar claro. Muitas pessoas fazem HIIT achando que estão fazendo HIIT, mas mais uma vez, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, elas não estão nem perto da frequência cardíaca que elas deveriam estar para a gente considerar ali um protocolo de HIIT, ou seja, mais de 75% da frequência cardíaca máxima, 80%, 85%, por curtíssimos períodos, de 30 segundos ou a um minuto que seja. Algumas pessoas conseguem sustentar até por mais de 1 minuto, a depender do grau de condicionamento físico. Mas aqui o nosso primeiro ponto. No HIIT, a frequência cardíaca máxima ela é muito alta. Então, assim, para você elevar a frequência cardíaca dessa pessoa, ter esses picos de frequência cardíaca máxima, ela vai ter que fazer movimentações corporais ali, né, que façam com que ela tenha esse aumento de frequência cardíaca máxima. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Será que uma pessoa vai conseguir ter o pico de frequência cardíaca máxima fazendo um skipping no lugar, fazendo aquela corrida no lugar aqui paradinha? Será que vai? Não sei. Talvez aquela pessoa consiga ter esse pico de frequência fazendo um burpee, por exemplo, que é um exercício ali que tem aumento de frequência cardíaca considerável. Mas essa pessoa consegue fazer um burpee naquele momento de condicionamento que ela está? Ela consegue fazer o salto para o burpee? Ela consegue correr no lugar, por exemplo, no chão, numa plataforma ali rígida em que vai ter algum impacto? Então é isso que a gente tem que tentar entender aqui no treino HIIT. O treino HIIT é muito bom, ele é muito eficiente, mas qual exercício que eu vou colocar ali para aquele indivíduo que vai conseguir proporcionar para ele o pico de frequência cardíaca máxima que eu preciso?
Você tem um transport, né, aquele aparelho elíptico ali na sua casa, na sua academia, no seu condomínio. Aquele aparelho é um aparelho que eu gosto muito, porque você consegue colocar a carga, criar resistência no aparelho, fazer um movimento de corrida, mas sem impacto. Ou seja, aqui a gente tem ali uma vantagem, porque a gente tem esse aparelho disponível. Ah, tem a escada lá na minha academia que eu consigo utilizar, que me proporciona um pico de frequência. Legal, escada eu adoro para pico de frequência cardíaca máxima em HIIT. Mas será que o joelho daquela pessoa aguenta o protocolo de HIIT ali de 12, 15 minutos, 10 minutos fazendo escada? A escada é maravilhosa, nada contra. A questão aqui é qual exercício para proporcionar um pico de frequência cardíaca máxima e para quem, né? Quando a gente fala em HIIT e comparar com o cardio moderado, que é a segunda parte do vídeo, a gente está falando em efeito, a gente tem aí o famoso efeito EPOC, que é o Excess Post-Oxygen Consumption. Ou seja, como você tem um alto consumo de oxigênio, você tem esses picos de frequência cardíaca máxima, você atinge os limiares anaeróbios ali, né, durante a prática do exercício. Se você também não sabe o que é o limiar anaeróbio, é bem importante saber, tem vídeo aqui já no canal explicando sobre isso, e tem tudo a ver com essa fase que a gente quer de mais de 80% de frequência cardíaca máxima, então vai lá e assiste. Para você ter o efeito EPOC, que é essa regulação, né, do consumo de oxigênio depois do exercício, é preciso que você tenha atingido, de fato, os limiares anaeróbios 2 ali, que é o mais de 80% da frequência cardíaca máxima. E o que eu quero dizer com o efeito EPOC? Que é essa regulação do consumo de oxigênio depois do fim do exercício. Quando a gente faz o HIIT, vamos assumir aqui no nosso exemplo um protocolo de 10 minutos. Mesmo após 1 hora, tem estudos até que mostram até mais de 2 horas depois, o nosso organismo, o nosso metabolismo está fazendo os ajustes metabólicos, porque você desbalanceou durante o exercício, durante o HIIT ali, durante os tiros, o consumo de oxigênio. Ou seja, para fazer esse balanço do metabolismo, você está ainda consumindo mais oxigênio do que o normal, para fazer esse balanço. Ou seja, consumindo mais oxigênio, você consome ainda mais caloria, mesmo quando você está lá já no chuveiro, tomando seu banho, meia hora depois do treino. Então o HIIT tem essa vantagem. O HIIT tem uma queima calórica muito alta durante a execução do exercício e mesmo após o exercício, devido ao efeito EPOC aqui que eu expliquei, você ainda tem um alto gasto calórico porque você ainda não está nos níveis normais de consumo de oxigênio, tá? Então essa é uma grande vantagem do HIIT, né? É um alto consumo calórico, né, por um período curto de tempo. O cuidado aqui é para quem é o treino HIIT, quem é que consegue fazer. Então é muito cuidado. Esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo. 2 erros comuns em relação ao HIIT. Achar que está fazendo HIIT quando na verdade está bem longe da zona de frequência cardíaca do HIIT, porque a pessoa muitas vezes nem consegue chegar, ela não tem condicionamento para isso ainda. Tudo bem, vai ser um período mais para frente, é uma estratégia que a gente vai utilizar mais para frente. E além disso aquele indivíduo tem uma capacidade motora e uma capacidade ali morfológica, física, de articulação, por exemplo, para executar o HIIT? Muitas vezes não. Então fica ligado nisso, tá? Segunda parte do vídeo então, começando, cardio moderado e cardio longo. Ele serve para quem está querendo perder peso? Ele serve para quem está querendo perder gordura? É claro que serve. Principalmente se você ficar na zona de frequência cardíaca ideal, que eu já expliquei mais uma vez aqui naquele outro vídeo. Ou seja, pelo menos 60, 65% da frequência cardíaca máxima. Vai lá e assiste para você descobrir como é que você acha de maneira simplificada a frequência cardíaca máxima. Caso você não possa fazer um teste ali laboratorial, que seria o ideal, né? Para a gente achar ali e definir a frequência cardíaca máxima ideal. Ficando então a 65, 70% da frequência cardíaca máxima moderada, por um longo período. O que é um longo período? É mais de 25, é mais de 30 minutos, tá? Você vai ter efeitos benéficos ali, no mínimo, cardiovasculares, mas o seu condicionamento físico vai aumentar, tá? Você tem uma queima calórica regular e mediana durante a execução do treino, e mais do que isso, vai te trazer muito benefício durante a execução do treino de musculação, porque você consegue sustentar sem intervalo,
que já é aqui um protocolo diferente do HIIT, você consegue sustentar sem intervalo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O meu cardio moderado, ele tem 40 minutos numa zona de 140 batimentos. Então eu fico ali 140 batimentos durante 40 minutos, tá? Quer dizer, é fácil? Não é fácil. É confortável? Não é, mas eu consigo manter. E isso vai me trazer benefício para o treino de musculação intenso, tá? Que é uma coisa que as pessoas também esquecem, né? Então, acho que é muito válido, caso você consiga, é juntar os dois. Dizer que um é melhor que o outro, infelizmente não dá, porque vai depender, um é melhor para aquele indivíduo naquele momento, tá? Mas não dá para dizer aqui, cravar o que é melhor. Que a quantidade calórica de energia ali despendida num treino de HIIT, né, o High Intensive Training, é maior, ela é maior, tá? Mas você consegue sustentar esse treino naquele momento da sua periodização, naquele momento da sua dieta que você está vivendo? Se sim, vale a pena. Conversa com seu técnico, conversa com seu treinador, com seu personal, para encaixar ali de maneira inteligente o HIIT na melhor hora do dia, para que você consiga ter resultados ali mais eficazes. Mas não pense que o cardio moderado não vai te trazer resultados também. Ele também vai te trazer resultados, tá? Então é isso. Espero ter ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida aqui sobre faço HIIT, faço cardio moderado longo, escreve aqui embaixo para mim, me manda um direct lá no Instagram, que eu tento te ajudar de alguma forma. Um abraço, tchau, tchau. E não deixe de fazer o cardio, seja ele HIIT ou seja ele moderado, você aí praticante de musculação, tá? Não pense em cardio somente como é a ferramenta que vai me ajudar ali a queimar gordura, a perder peso. Não, o cardio vai te ajudar muito do seu nível de condicionamento para que você execute os treinos de musculação de maneira mais eficaz, beleza? Um abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.